Então, bora lá. Então, pessoal, vamos dar continuidade aí na nossa disciplina. Na última aula, se vocês lembrarem lá, a gente fez uma introdução básica lá, verificamos lá sobre comandos de entrada, comandos de saída. Então, nós estudamos lá como que faz para poder fazer a leitura de uma variável, etc. Fizemos lá a leitura dessas variáveis, fizemos algumas operações com elas. Mostrei para vocês lá uma introdução básica sobre como acessar o Bcrowd. E aí, então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aí. E o objetivo dessa aula nossa de hoje é entender como funcionam as estruturas condicionais dentro da programação aí, dentro da linguagem Python. Então, vamos relembrando aqui, só para a gente poder puxar aqui. Se vocês lembrarem lá nas primeiras aulas, a gente comentou lá a respeito da equação do segundo grau, que ela é um exemplo claro de algum momento que a gente pode ter uma estrutura condicional. Mas a gente pode pensar em outros exemplos também que são mais simples para a gente poder fazer esses exercícios iniciais e aí depois a gente pode evoluir. Então, só para vocês imaginarem aqui. Quando a gente tem uma estrutura condicional, se vocês lembrarem lá, o que a gente tem é alguma coisa parecida com isso aqui. Então, a gente tem o início do nosso algoritmo, e aí depois, dentro desse algoritmo, em algum momento, a gente vai ter um momento para a gente poder perguntar uma determinada condição. Então, isso aqui pode ser qualquer coisa. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Vamos imaginar que a gente quer determinar se um aluno foi aprovado ou reprovado a partir da nota dele. Então, vamos supor, a gente vai querer fazer uma aplicação simples que lê a nota de um aluno e aí determina se esse aluno foi aprovado ou reprovado. E aí vamos considerar que, por exemplo, o aluno ser aprovado, ele tem de tirar uma nota maior ou igual a 6, que seria 60%. Então, a gente pode fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente teria de fazer aqui no nosso algoritmo seria, primeiro, ler a nota do aluno. Pegar a nota do aluno. Esse é o primeiro passo aqui. Então, a gente tem aqui o primeiro passo aqui dentro do nosso algoritmo. Aí agora, para a gente poder determinar se o nosso algoritmo, se o nosso aluno está aprovado ou não, o que a gente precisa verificar é fazer um teste a partir dessa nota lida. Por quê? Porque a gente sabe no nosso programa qual que é a condição para fazer essa aprovação. Então, eu sei que para que o aluno seja aprovado, por exemplo, a minha nota precisa ser maior do que 60%. Então, no caso, por exemplo, se a gente for ler uma nota de 0 até 10, ela teria de ser maior ou igual a 6. Se a gente for ler uma nota de 0 até 100, ela teria de ser maior ou igual a 60. Alguma coisa nesse sentido. Então, a próxima parte aqui é justamente o teste condicional que a gente pode fazer. Então, esse teste condicional eu vou verificar o seguinte. Imaginando que a gente vai fazer uma leitura de uma nota que seja entre 0 e 10, para poder simplificar. Então, eu vou vir aqui e vou perguntar. Nota maior ou igual a 6, esse é o teste condicional que eu quero fazer. E aí, se caso essa nota for maior ou igual a 6, o que vai acontecer? A gente vai vir aqui e vai falar que o nosso aluno foi aprovado. Então, eu vou ter aqui aluno aprovado. Caso essa condição aqui seja sim, ou seja, se a nota for maior ou igual a 6, a gente vai ter o nosso aluno aprovado. E se a nota for menor ou igual a 6, nesse caso, ou seja, se essa condição aqui não for verdadeira, aí o que nós vamos ter? Nesse caso daqui, a gente vai ter um segundo fluxo que vai ser para que o aluno seja reprovado. Depois disso tudo, a gente pega lá e a gente vai juntar a nossa condição aqui para poder finalizar o nosso algoritmo. Então, a gente pode finalizar ele aqui. Só para simplificar, eu vou pôr aqui como essa setinha aqui, para desenhar ela na mão mesmo, porque aquela outra ali não tem como eu desenhar ela fazendo a curva. E aqui a gente finaliza o nosso algoritmo. Cadê a tinta? Só para marcar que é o fim do nosso algoritmo. Então a gente tem aqui um exemplo de um fluxograma que representa bem esse teste condicional que a gente está comentando. Então a gente inicia o nosso programa, a gente lê a nota. Então, nesse caso aqui, ler a nota para a aplicação. Lembrando só, para uma aplicação em programação seria digitar essa nota no teclado. Se vocês estiverem fazendo isso aqui em outros níveis de abstração, obviamente esse ler a nota vai ser outra coisa. Então, por exemplo, se eu estou lendo lá no boletim, é só eu verificar, bater o olho. Aí eu vou ter esse teste condicional. A nota é maior ou igual a 6? Sim. Se a nota for maior ou igual a 6, o aluno é aprovado e finaliza a nossa aplicação. Nesse caso, que é uma aplicação simples.
Se a nota não for maior ou igual a 6, o aluno é reprovado e também finaliza a nossa aplicação. Então, essa mensagem aqui de aluno aprovado e essa mensagem de aluno reprovado, vocês podem ver que vai depender de qual que é a nossa entrada, vai depender de qual foi a nota que foi a entrada aqui dentro da nossa aplicação para determinar qual um desses dois casos vai ser ativado. Então, por exemplo, se eu estiver lendo um aluno e esse aluno ele tirou a nota 10, o que vai acontecer? A nota vale 10. 10 é maior ou igual a 6? Nesse caso, sim. Então, o que ele vai fazer no meu programa? Ele vai vir e vai executar esse fluxo de aluno aprovado. Mas esse fluxo de aluno reprovado aqui, ele não vai ser executado. Ele só vai vir para essa parte daqui. Agora, da mesma forma, se eu tiver uma segunda nota aqui, que ao invés de 10, vamos supor que o nosso aluno tirou, sei lá, 3, aí ele vai vir aqui, leu a nota vale 3, aí ele vai perguntar, 3 é maior ou igual a 6? Nesse caso, não. Então, para onde que ele vai? Ele vai executar esse fluxo aqui do aluno reprovado. E o fluxo do aluno aprovado aqui? Esse aqui não vai chegar a ser executado dentro dessa execução do nosso programa. Então, observa aqui, dependendo de qual que é o valor de nota que eu digitei aqui, ou esta condição vai ser executada, ou essa parte do código, ou essa parte do código que vai ser executada. Então, a gente nunca vai, por exemplo, aqui nesse caso, para poder executar essa parte aqui do aluno aprovado, eu só consigo executar esse fluxo aqui se caso a minha nota for maior ou igual a 6. E da mesma forma, eu só consigo executar esse fluxo aqui se caso a minha nota não for maior ou igual a 6. Ou seja, por exclusão, se caso a minha nota for menor do que 6. Então, observa que esse fluxo ou esse fluxo, eles são fluxos que dependem de qual que é o valor de entrada. Ou seja, eles dependem desta condição aqui para ser executada. Então, uma estrutura condicional, quando a gente aplica ela na programação, ela vem para representar justamente esse cenário aqui, que é um cenário em que a gente vai ter executadas ações, vai ter algumas determinadas ações, só vão ser executadas quando uma condição for verdadeira. E da mesma forma, a gente vai ter algumas determinadas ações que só vão ser executadas quando alguma condição for falsa. Ok? Então, o entendimento de uma estrutura condicional é justamente a gente limitar algumas operações de forma que elas só sejam executadas se uma determinada condição for verdadeira ou não. Ok? A ideia básica de uma estrutura condicional, pessoal, tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Professor, por enquanto, na última aula, eu comentei com o senhor que eu não ia interromper e nem interrogar porque eu tinha assistido a aula pelo meio. Mas eu tive a oportunidade de assistir, reassistir e ler sobre o conteúdo para eu tentar resolver aqueles exercícios. Não sei se o senhor vai falar deles agora ou em um outro momento, mas eu estou com muita dúvida, professor, e preciso de ajuda para tentar resolver aquelas atividades. Baixei lá o programa que o senhor solicitou, fiz a inscrição, está tudo direitinho, mas eu tenho uma grande dificuldade em saber o ponto de partida e como começar. A gente pode depois passar um pouco pelos exercícios aqui, mas assim, a ideia dos exercícios mesmo é para que vocês façam eles mais de forma individual, mas depois eu posso passar para alguns deles aqui, a gente só para ter uma noção de o que pode ser iniciado para eles. Mas vamos fazer o seguinte, no final da aula eu tiro alguns minutinhos para poder passar por lá. Combinado. Beleza. Então aqui, a gente tem aqui um exemplo em fluxograma de uma estrutura condicional aqui para poder sendo demonstrado aqui. Como que a gente pega agora, então, e pega essa estrutura condicional e representa ela dentro do nosso código, dentro da nossa aplicação? Então a gente vai vir aqui e pegando aqui no nosso online Python Compiler aqui, vamos começar a fazer essa representação. Então vamos pegando aqui no nosso fluxograma aqui, ó. A primeira coisa que ele informa é que a gente tem de ler a nossa nota. Então, se vocês lembrarem lá da última aula, para a gente poder fazer a leitura de uma variável, a gente coloca o nome da variável, a gente coloca o tipo de dados dela aqui, no caso a gente pode ser até float, né, porque a nota ela vai ter casas decimais.
input para eu poder fazer a leitura. Então, se eu vier aqui e rodar a minha aplicação, eu vou digitar aqui a nota que eu preciso digitar para poder fazer essa leitura. Essa nota vai ser armazenada lá dentro da minha variável nota. Se eu vier aqui a print a variável nota aqui, só para a gente poder relembrar, se eu pôr aqui, por exemplo, a 6.5, observa que eles vão colocar 6.5, que é a minha nota. Então, primeiro, só repassando, input serve para fazer a entrada. Essa entrada eu estou convertendo ela aqui para um float, que, ou seja, seria uma variável que aceita casas decimais. No nosso caso, hoje a gente pode ter uma nota lá, por exemplo, 5,5, 6,5, qualquer coisa desse tipo aqui pode ser feita nessa leitura. A partir do momento que a gente tem aqui agora a nossa nota lida, a gente precisa vir aqui e fazer vamos dizer assim, o teste condicional. Qual que é o teste condicional que a gente está realizando aqui mesmo? A gente está pegando e a gente está comparando se essa nota é maior ou igual a 6. Então, se a gente for ler aqui, vamos dizer assim, o que representa esse bloco, o que a gente está vendo é o seguinte: se a nota for maior ou igual a 6, então o aluno foi aprovado. Se não, o aluno reprovado. Basicamente, se a gente for fazer uma leitura em bom português aqui, o que a gente está fazendo é basicamente essa leitura. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro do nosso código é mais ou menos isso. Então, quando a gente pegar aqui, por exemplo, no nosso fluxograma, a gente tem um teste de uma estrutura condicional aqui, que é o losango, a gente pode vir aqui e representar ele como uma estrutura condicional do se. A estrutura condicional se, no caso na linguagem Python, a gente utiliza a palavra se em inglês, que seria o if. Então, eu vou vir aqui e vou ver se a nota for maior ou igual a 6, aí então a gente vai utilizar os 2 pontos, que é para poder representar. E aí vocês podem ver que na hora que eu digitei esses 2 pontos aqui, e eu vim aqui para a linha de baixo, se vocês verem, deu um pequeno recuo. Porque esse recuo indica que todo esse código que vai estar recuado, ele está dentro dessa representação da condição se. Ou seja, ele só vai ser executado se essa condição for verdadeira. Esse recuo determina justamente isso. Então, por exemplo, se a nota for maior ou igual a 6, qual que é o código que eu quero fazer? Não é essa parte aqui do aluno aprovado? Então, aqui nesse recuo, eu vou vir aqui e vou colocar print aluno aprovado. Então, observa, se a nota for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Se eu vier aqui e executar, por exemplo, aí ele vai estar esperando aqui para me digitar a minha nota. Supondo que eu digite uma nota maior ou igual a 6, eu digito um 10. Olha lá, 10 é maior ou igual a 6? Nesse caso, sim. Então, o que ele vai fazer? Vai imprimir aqui aluno aprovado. Se eu vier aqui e rodar novamente com outro valor, por exemplo, sei lá, 5. 5 é maior ou igual a 6? Não. Então, nesse caso, ele não entrou aqui, por quê? Porque essa condição não foi verdadeira. Então, essa linha número 4 aqui, que ela está dentro do nosso bloco condicional, ela não foi executada, por quê? Porque essa condição aqui não foi verdadeira. E aí, para a gente poder fazer a segunda parte do teste aqui, que seria esse outro lado aqui, a gente vai utilizar o quê? Se a gente falou aqui no português, seria como se fosse o se não. Então, eu posso vir aqui e posso fazer outra condição, se nota for menor do que 6. Seria uma segunda forma de fazer isso. Mas como a gente já está aqui no código aqui em cima do if, a gente pode vir aqui e agrupar ele com o else. Então, que seria o se não. Então, se não, aí a gente vem aqui e coloca aluno reprovado. Então, observa. Lendo agora esse código aqui por completo. A gente vai fazer a entrada da nota na linha 1, que é a mesma coisa que a gente tem aqui no nosso fluxograma, aqui, né? Se a gente pegar, que é a leitura da nota, seria como se fosse a nossa linha 1. Aí agora eu vou fazer o teste condicional aqui na linha 3. Se a nota for maior ou igual a 6, aí a gente vai executar a linha 4, que seria essa daqui, que é a do aluno aprovado. Se não, aí a gente vai executar aqui, que é a do aluno reprovado, a linha 6, que é quando essa condição for falsa. Se eu vier aqui e rodar o nosso programa agora, de novo, vamos supor, a gente digita uma nota maior, 8. Aí ele vai vir aqui e vai perguntar, nota maior ou igual a 6, ou seja, 8 é maior ou igual a 6? Sim, então o aluno está aprovado. Da mesma forma, se eu vier aqui e rodar novamente, por exemplo, 5. 5 é maior ou igual a 6? Não. Então, ele não vai entrar nessa condição, mas ele vai entrar aqui no se não e vai, no caso, imprimir que o aluno foi reprovado. Ok? Leonardo, levantou a mão, pode fazer a pergunta.
Deixa eu verificar aqui se nas apostilas que foram colocadas tem. Se não tiver, depois eu posso listar aqui um comandos básicos, mas eu acredito que sim. Vai ajudar muito você colocar. Deixa eu verificar aqui. Eu tenho quase certeza que tem aqui na apostila. Porque essas apostilas aqui, não sei se vocês sabem, mas a gente também não pode modificar muito, né? São bastante apostilas que tem lá nos materiais. Aqui eu sei que tem baseado aqui nos fluxogramas. Deixa eu ver se eles utilizam Python aqui. Não, ele está utilizando aqui linguagem Portugal. Deixa eu ver se essa outra aqui ela utiliza algoritmo. Se não tiver, depois eu posso colocar um material extra aqui para vocês dentro da biblioteca com esses comandos básicos aqui. Não é muito segredo, não. Eu vou... Deixa eu ver aqui se essa daqui tem algoritmo em Python. Essa daqui já é em Python, essa segunda aqui, ó. Então você pode utilizar aqui, ela vai ser tranquila, tá vendo? Então aqui, ó, essa aqui, ó, a introdução a algoritmos, ela tem esses comandos aqui, vocês podem utilizar ela, tá vendo? Os comandos aqui, ó, print, as variáveis aqui de teste, tá vendo? O se, as operações básicas, aqui entrada, aqui depois ela tem também aqui, eu acho que é a próxima parte aqui que são as condições, então tá vendo aqui, printf, cadê? Deixa eu colocar aqui, ó, aqui, tá vendo o if, então essa apostila aqui, ó, a segunda, que é a do tópico 3, ela tem todos esses comandos aí, você pode utilizar ela como base. Beleza, Leonardo? Ok, obrigado. Nada. Então, assim, os comandos, igual eu comentei, a estruturação, ela é bem simples, a utilização de estrutura condicional. A única coisa que precisa se atentar mesmo é essa parte aqui do tab, que seria esse avanço aqui. Se a gente for pegar aqui para poder pensar, só deixa eu abrir aqui no BigCrowd, que é na atividade lá. Deixa eu ver aqui se eu acho que tem alguns aqui que a gente pode utilizar como testes bem simples aqui de condicional. Deixa eu ver se eu acho algum. Esse aqui, por exemplo, ó, o 1041, que é um exercício que tem lá no BigCrowd. Não sei por que ele está em inglês. Deixa eu ver se tem ele em português aqui. De vocês conseguem acessar em português, né? Espero que eu vou entrar na minha conta de estudante. Acho que é mais fácil. Então o problema lá, aquele lá, por exemplo, ó, vou pegar um problema qualquer aqui. Pode usar o 1041, mas eu posso usar, por exemplo, outros problemas aqui, não tem... Todos eles vão seguir mais ou menos a mesma ideia. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um exercício legal. DDD. Então, observa aqui qual que é a ideia desse problema aqui, para a gente poder trabalhar com ele aqui. Deixa eu pegar o Python 3 aqui. Então, aqui, como o Hamilton estava comentando aqui para entender o problema, só para vocês verem mais ou menos qual que seria a forma mais simples da gente poder entender um problema do BigCrowd. Então, geralmente, ele vai ter aqui essa concepção aqui da explicação do problema, um exemplo de qual que é a ideia da entrada e qual que é a ideia da saída. Além disso, eles vão ter aqui alguns exemplos de entrada e exemplos de saída aqui dentro. Então, para esse problema aqui do DDD específico, ele fala o seguinte: leia um número inteiro que representa o código de DDD para descagem interurbana. Em seguida, informa a qual descagem a qual cidade o DDD pertence, considerando a tabela abaixo. Então, se ele lê o 61, a gente vai falar que ele é da Brasília, 71 é Salvador, 11 São Paulo e assim por diante.
Se a entrada for qualquer outro DDD que não esteja presente na tabela em cima, o programa deve informar DDD não cadastrado. Então esse é o conceito geral do nosso problema. O nosso problema ele vai ter uma entrada, ele é um único valor inteiro que representa o DDD. E o nosso problema deve ter uma única saída, que é o nome da cidade correspondente, ou o DDD não cadastrado, caso essa cidade não seja do número cadastrado. Beleza, essa é a explicação do problema. O que eu recomendo vocês fazerem a primeira coisa na hora que vocês forem testar aqui, ó? Fazer o problema em formato de fluxograma. Eu acho que é a ideia mais simples. Então vamos começar aqui pensando aqui o que é o fluxograma desse problema. Qual que é a primeira coisa que a gente tem de fazer aqui agora? Agora eu vou instigar vocês. O que é a primeira coisa que o nosso problema fala que a gente tem de fazer? Eu vou guardar a resposta. Leonardo, Eliese. Isso, a primeira coisa que eu tenho de fazer é ler o código do DDD. Então, a primeira bloquinho que eu tenho de fazer aqui vai ser o quê? Ler o DDD. Esse é o primeiro teste aqui que a gente tem de fazer. Agora, qual que é a segunda coisa que eu tenho de fazer agora? Eu tenho de comparar, porque o primeiro retorno que eu posso ter é que cidade? Brasília. Então, eu vou vir aqui para me verificar se ele é Brasília. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou criar uma estrutura condicional. Aí eu vou verificar aqui nessa estrutura condicional. Para que eu retorne Brasília, qual que é a condição que tem de ser? O DDD tem de ser igual a 61. Então eu vou vir aqui e vou pôr DDD igual a 61. Ficou até um pouquinho grande, deixa eu até aumentar aqui. DDD igual a 61. Nesse caso aqui, se sim, o que eu vou fazer? Sim, eu vou imprimir Brasília, é a primeira cidade. E se não for verdade? Aí o que eu vou fazer? Pode ser que o DDD seja o próximo. Qual que é o segundo teste que eu tenho de fazer agora aqui? É o para a próxima cidade, que seria onde agora? Salvador. Qual que é o DDD de Salvador? 71. Então, se for não aqui, aí nós vamos ter mais um teste condicional. Aí ele vai vir aqui e vai verificar. Agora para o próximo. DDD igual a 71? Aí, sim. Ele vem para a próxima cidade aqui, que a próxima cidade nesse caso é Salvador. E aí, se não, ele vai indo lá para baixo, nesse caso, até o final. E aí, para esse exemplo, para esse possível exercício, o que a gente tem de fazer? A gente tem de criar uma condição para cada uma dessas linhas. Então, eu vou ter de testar Brasília, depois eu vou ter de testar Salvador, depois eu vou ter de testar São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Então, no nosso caso aqui, no nosso fluxograma, se eu fosse fazer, eu teria de fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 testes condicionais. Eu vou aqui representar aqui só com uns 3 pontinhos aqui, para a gente não precisar de fazer todos eles, mas a ideia eu acho que ficou bem clara. E aí, qual que seria o último cenário? Se na última condição a gente ainda tivesse o não como sendo verdade, como sendo condição. Por exemplo, ele foi lá, testou tanto Brasília, quanto Salvador, quanto São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Campinas, Vitória, Belo Horizonte, nenhuma delas é verdade. O que eu preciso retornar lá no final? Eu preciso retornar DDD não cadastrado. Então, se no final, depois de todos os testes condicionais, ele não encontrou, a gente vem aqui e imprime DDD não cadastrado. E aí a gente finaliza o nosso programa. Só que a gente vai finalizar o nosso programa para todas essas setinhas. Então, essa daqui, Brasília, terminou? Já finaliza. Salvador, terminou? Já finaliza. São Paulo, finaliza. Até chegar no último teste, que é o de DDD não cadastrado, que também finaliza a nossa aplicação, sendo que essa é a única mensagem que precisa ser impressa. A ideia aqui, pessoal, de representar no fluxograma, tranquilo? Alguma dúvida? Não, professor. Tranquilo? Hamilton, você que estava com mais dúvida aqui, conseguiu ver mais ou menos a linha de raciocínio? Professor, eu vou começar a entender agora. Que bom, então, vamos fazer mais exemplos, que bom que programação é uma disciplina extremamente prática. Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Posso te garantir.
Beleza? Não, eu quero que vocês aprovem ela aqui no Bcrowd. Para mim aqui, ó, por exemplo, deixa eu só pegar um exemplo aqui, obviamente não é legal ficar mostrando o nome, mas por exemplo aqui a Karina, ela já aprovou vários. Toda vez que aprova vem um verdinho aqui para mim. A minha ideia é que vocês aprovem dentro do Bcrowd. Ok? E aqui para dentro é código. O que eu estou falando que eu acho legal... Hã? Sim, eu vou fazer agora. É porque o que eu estou comentando é justamente isso. Se você tiver com dificuldade para entender, eu acho que o primeiro passo mais fácil é desenhar o fluxograma. Depois que você desenhou o fluxograma, para transformar em código é mais simples, que é o que nós vamos fazer agora. Ok? Então, vamos começar então agora aqui, pegar esse fluxograma, vamos transformar ele em código aqui no nossa aplicação. Vou criar um novo arquivo aqui e vamos começar a fazer ele aqui para a gente poder trabalhar. Então, vamos pegar aqui, eu vou deixar até o nosso fluxograma aberto aqui do lado, para a gente poder começar. Então, vamos pegar e mapear o fluxograma dentro do nosso código aqui. Primeira coisa que o meu fluxograma fez aqui foi... tá bom. Foi fazer a leitura do DDD. O nosso DDD, nesse caso, ele é uma variável inteira. Então, eu vou vir aqui e vou falar DDD igual a int input. Ou seja, vou fazer a entrada no teclado, essa entrada é do tipo inteiro, vai vir para dentro da minha variável DDD. Essa é a primeira coisa. Depois do meu fluxograma, qual que é a segunda coisa que eu vou fazer? Fazer esse teste condicional aqui, se o DDD é igual a 61. Então, eu vou vir aqui, ó, se DDD igual a 61, pode observar que quando a gente falou aqui em igual, vocês viram que eu coloquei dois símbolos de igual. Por quê? Porque um símbolo de igual apenas representa a atribuição. No Python, quando a gente quer comparar a igualdade, a gente usa dois símbolos de igual. E na maioria das linguagens de programação também vai ter esse caso. Então, eu vou utilizar dois símbolos de igual aqui para fazer essa comparação. Então, se o DDD for maior que 61, qual que é o meu retorno? O meu retorno, no caso, que é na cidade de Brasília. Deixa eu só confirmar, olha lá, é a primeira letra maiúscula, o restante tudo minúsculo e sem acento. Então, eu vou vir aqui, vou dar um print, Brasília. Se não, aí agora o próximo caso, se essa condição não for verdade, vocês podem ver que aqui embaixo já tem uma outra condição aqui, que é para o DDD 71. Então, para a gente poder fazer uma segunda condição em sequência, você lembra que na primeira, que era da nota, a gente colocou o if e depois o else. É porque não tinha nenhuma outra condição aqui. Agora aqui é o else mais uma condição. Então, a gente vai utilizar como se fosse o else if, ou seja, se não se. Na linguagem Python, a gente usa o símbolo elif, que seria a palavra abreviação de else if. Ou seja, é o segundo teste condicional. Qual que é o segundo teste condicional que a gente precisa fazer? Se o DDD for igual a 71. Então, se o DDD for igual a 71, qual que é a cidade que a gente vai imprimir? Salvador. E aí agora, se não for 71, para o exercício nós vamos ter de colocar todos os casos possíveis. Quais são os próximos casos aqui? A gente não representou ele no fluxograma, mas a gente vai ter de colocar aqui. Próximo caso, se o DDD for igual a 11, quer dizer que a nossa cidade é São Paulo. E depois a próxima, se o DDD for igual a 21, a cidade é Rio de Janeiro. Se a próxima cidade é 32, e aí nós vamos fazer isso para todas as cidades que tem aqui na nossa lista. Juiz de Fora. Se não, aí a próxima cidade seria 19, que é de Campinas. Por último, tem mais o DDD 27 para Vitória. E por último, o DDD 31 para Belo Horizonte. Então, observa, agora a gente veio aqui e a gente fez todos os testes condicionais que eram possíveis. 61, Brasília, 71, Salvador,
11, São Paulo, 21, Rio de Janeiro, 32, Juiz de Fora, 19, Campinas, 27, Vitória, 31, Belo Horizonte. Aí agora tem o último caso de exceção. Se não for nenhum desses, é para a gente imprimir DDD não cadastrado. Então, se não for nenhum desses outros, agora não tem outra condição. Se não tiver atingido nenhuma das condições, a gente imprime DDD não cadastrado. E aí a gente finaliza o nosso programa. Então, só pegando aqui, vamos lendo passo a passo aqui com o fluxograma do lado. Leu DDD, tá aqui na primeira linha. DDD igual a 61, Brasília. Se não, DDD é igual a 71, Salvador. Se não, DDD igual a 11, São Paulo. Se não, 21, Rio de Janeiro. E vai em todos. Se não, até chegou aqui no final, DDD 31, Belo Horizonte. Se não, quer dizer que não é nem Brasília, nem Salvador, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem Juiz de Fora, nem Campinas, nem Vitória, nem Belo Horizonte. Só sobrou essa última condição, que é para DDD não cadastrado. Quando a gente coloca aqui, ele vai testando todas essas condições de sequência. Então ele vai comparar, é igual a 61? Não, vai para a próxima. É igual a 71? Não, vai para a próxima. É igual a 11? Não, vai para a próxima. 21? Não. 32? Não. 19? 27? Não. 31? Não. Não foi nenhuma dessas aqui, por exemplo, digitou 34, digitou 50, quer dizer que nenhuma dessas condições são verdadeiras, ele vai cair no else aqui no final, que seria o último sinal, e vai imprimir para a gente DDD não cadastrado. Ok? Testando isso aqui para a gente ver como que está rodando aqui o nosso código, vamos pegar aqui e vamos rodar ele aqui novamente. Então, ele está aguardando o DDD. Vamos digitar lá o DDD, por exemplo, sei lá, vou digitar o 11. Aí, ele está rodando é o outro ainda, peraí que eu quero rodar esse daqui agora. Deixa eu pôr aqui, só trocar ele para, acho que vai ter tipo um Python aqui. Vamos rodar esse aqui. Olha, ele não está rodando o meu. Por que ele não está rodando o meu aqui? Deixa eu pôr. Run. Eu vou copiar aqui para o outro aqui, só para a gente ficar mais fácil para saber por que ele não está rodando. Deixa aqui fechar ele aqui. Então vamos rodar aqui nesse daqui. Então eu digitei 11, olha lá, DDD de São Paulo. Se eu vier aqui digitar, por exemplo, 19, DDD de Campinas. Agora se eu vier aqui, por exemplo, igual eu comentei, digitar 50, DDD não cadastrado. Por quê? Ele foi comparou os 50 com esse, com essa, com essa, com essa, com essa, com essa, com essa e com essa condição. Nenhuma delas foi verdadeira. Ele veio aqui para o último caso e retornou DDD não cadastrado. Ok? Faz sentido esse exercício, pessoal? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Tranquilo? E aí, ó, finalizei o exercício, tá prontinho aqui, eu testei. Aí vocês viram lá aqui no Bcrowd, tem alguns casos de teste aqui embaixo. Fez todos os casos de teste, todos os casos de teste passaram. Então, por exemplo, nesse caso aqui passou. O que eu faço? Pego o meu código que eu estou fazendo aqui, copio e colo ele aqui nesse código do Bcrowd. Mando enviar. Ele vai fazer o envio aqui para mim, ele vai talvez pedir esse captcha aqui, alguma coisa nesse sentido, só para verificar que não é robô. Aqui ele está pedindo aqui bicicletas agora, né? Enviou, ele vai fazer o processamento e vai me determinar se o código está correto ou não. Se ele estiver correto, vai aparecer lá um verdinho para vocês na atividade. Então, basicamente, essa é a ideia aí de todas as atividades. Vamos só ver, nesse caso aqui, aceito, foi concluído. Vamos fazer mais alguns aqui para a gente poder testar. Eu vou fazer esse aqui da lista. Ele é bem legal de fazer, esse dos coordenadas de um ponto. Deixa eu achar ele aqui. Aí vocês vão ganhar um exercício já de graça, vamos dizer assim, dentro da lista aqui. Então observa aqui, ó, o coordenadas de um ponto, ele é um exercício aqui que ele vai falar aqui baseado na gente aqui para a gente poder determinar a partir do quadrante aqui, quais são as coordenadas desse ponto aqui dentro de um plano cartesiano. Então, por exemplo, ele pode estar ou no quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4,
ou pode estar no eixo x, né? Ou pode estar no eixo y, ou pode estar na origem. Então, observa que são 7 possíveis condições que a gente pode ter nesse caso aqui. Então, a gente tem aí ó, a primeira condição que a gente pode tratar nesse caso. Vocês concordam comigo que aqui, ó, que se o caso, o nosso ponto que a gente for fornecido é o 0, 0, vocês concordam comigo que vai estar na origem. Esse é o primeiro quadrante, a primeira coordenada que a gente tem aqui. Então, vamos só desenhando aqui. Deixa eu desenhar na linha aqui. Isso. Então, a primeira condição que a gente pode ter é quando aqui, no nosso caso aqui, a gente tem tanto o x quanto o y igual a zero, que seria aqui nesse exemplo. Então, aqui a gente tem o x e aqui a gente tem o y. Então, se o nosso elemento, ele tem tanto, se o nosso ponto que foi lido tem tanto o x quanto o y igual a zero, ele vai estar na origem, que é o que o exercício solicita aqui. Depois a gente vai poder verificar a questão dos eixos. Então, por exemplo, para mim poder determinar que o nosso ponto ele está no eixo x, o que tem de acontecer para ele estar no eixo x na matemática? Para determinar que, por exemplo, o ponto está aqui em cima do eixo x. Para ele estar em cima do eixo x, qual que é a condição que tem de acontecer? É que o eixo y seja igual a zero. Então, aqui, para ele estar no eixo x, o eixo y é igual a zero. Certo? Todo mundo aí lembra disso aqui, né? E da mesma forma, para ele estar no eixo y, o que tem de acontecer com o eixo x? O eixo x tem de estar igual a zero. Certo? Então, essas são as 3 condições básicas que a gente tem aqui. Então, vamos representar isso aqui falando agora no nosso fluxograma. Então, a primeira condição que a gente tem aqui, deixa eu até mover isso aqui para cá. Então, nós vamos iniciar o nosso programa, o nosso algoritmo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser ler os valores de x e y. Então, vou vir aqui e vou pôr ler x e y. Esses são os 2 valores do nosso ponto que vão representar o nosso ponto. Aí, depois eu vou verificar o seguinte teste condicional, que vai ser o primeiro teste condicional. O primeiro teste que eu vou fazer vai ser para verificar se ele está na origem. Qual que é a característica que tem de acontecer para que esse camarada esteja na origem mesmo? Quais tem de ser os valores de x e os valores de y? No caso, x tem de ser igual a zero e y tem de ser igual a zero, certo? Observe essa condição e aqui, ela me adiciona uma nova restrição. Por quê? Porque nesse momento aqui, para essa condição que eu estou fazendo agora, eu vou estar comparando 2 variáveis ao mesmo tempo. Eu vou estar comparando tanto x quanto y. E as 2 condições têm de ser verdadeiras para me acontecer isso aqui. Então, observa, se a gente tiver que o x é igual a zero e o y é igual a zero, se isso aqui for verdade, aqui no nosso caso aqui, que seria o sim aqui, o que a gente vai falar? Esse ponto aqui, ele está na origem. Esse é o primeiro teste que a gente vai fazer. Se não, aí agora, se caso não for verdade, aí a gente vai para o segundo caso. Qual que é o segundo caso agora? Para a gente poder testar aqui, por exemplo, para ele estar no eixo x, ou seja, para ele estar em cima da linha de x, para ele estar em cima da linha de x, o y tem de ser zero. Porque se o y for maior do que zero, ele vai estar para cima da linha de x. E se o y for menor do que zero, ele vai estar para baixo da linha de x. Então, se no caso o y for igual a zero, o que acontece? Nós estamos no eixo x. Vou botar aqui eixo x. E da mesma forma, a gente tem mais uma condição, que é a seguinte. Se a gente quiser que ele esteja no eixo y agora é o contrário. Para ele estar no eixo y, o x tem de ser igual a zero. Porque se o x for maior do que zero, ele vai estar à direita do eixo y. E se o x for menor do que zero, ele vai estar à esquerda do eixo y. Mas agora, quando o x é igual a zero, ele vai estar aqui bem nesse meiozinho aqui. Então, a terceira condição, que é para ele estar no eixo y, o x tem de ser igual a zero. Então, se o x estiver igual a zero, ele vai estar no eixo y.
Até aqui, pessoal, tranquilo essas regras? Alguma dúvida? Tá claro o entendimento? Desculpa, Elias, eu não te ouvi. É ruim o áudio, agora você não consegue me ouvir? Sim. Eu não estou conseguindo entrar nesse programa aqui. Eu estou no computador para ver como que funciona, eu não consegui entrar. Qual programa que você fala no Bicrowd? É, A gente faz o seguinte, no finalzinho do horário eu te ajudo a logar, pode ser? pode ser. Tá Eu ok. tentei entrar vendo já as atividades e vendo como o senhor estava resolvendo, né? Aí na verdade, eu consegui entrar, mas não aparece as atividades nem nada. Tipo assim, fez um perfil para mim aqui. É isso mesmo? Aí tem que vincular na disciplina. Mas aí no finalzinho do horário eu te ajudo, pode ser? Certinho, obrigada. Tá ok. Por nada. Então aqui, pessoal, depois que a gente finalizou essa parte aqui de comparar a origem, eixo X e eixo Y, fica faltando ainda os casos que não são dos eixos, ou seja, quando está em um desses quadrantes. Então, para a gente poder saber aqui, ó, quando ele está no quadrante 1, o que tem de acontecer? Se o x estiver maior do que zero, ou seja, quando o x está maior do que zero, ele vai estar aqui sempre para a direita. Então, quando o x é maior do que zero, ele vai estar aqui para a direita, aqui, só para a gente representar aqui, né? Então, deixa eu anotar aqui os 4 quadrantes. Aqui é o Q1, Q2, aqui é o Q3 e aqui é o Q4. Então, olha lá. Se a gente pegar aqui um ponto aqui qualquer, esse ponto aqui, se o x for maior, deixa eu aumentar ele aqui que eu não estou conseguindo movimentar. Se esse x ele for maior do que zero, quer dizer que ele está vindo aqui para a direita. Ele está mais andando nessa direção aqui. E se o x for menor do que zero, quer dizer que ele está vindo para a esquerda. Ele está andando nessa direção aqui. E da mesma forma o y. Se o y for maior do que zero, ele está vindo para cima. Ele está andando nessa direção. E se o y for menor do que zero, ele está andando para baixo. Ele está vindo nessa direção. Então, se a gente pegar aqui agora, a partir da origem, para ele estar no quadrante 1, o x tem de ser maior do que zero e o y também tem de ser maior do que zero. Então, essa é a primeira regra. Então, para estar no quadrante 1, x maior que zero e y maior que zero. Agora, a gente pega aqui da origem novamente para a gente estar no Q2. Para ele estar no Q2, o x tem de andar para trás, ou seja, o x tem de ser menor do que zero e o y tem de andar para cima, ou seja, o y tem de ser maior do que zero. Então, para ele estar no Q2, o x é menor do que zero e o y maior do que zero. Pegando aqui agora novamente mais um agora para a gente comparar o Q3. Para ele estar no Q3, o x tem de andar para a esquerda, ou seja, tem de ser menor do que zero, e o y tem de ir para baixo, ou seja, o y também tem de ser menor do que zero. Então, para ele estar no Q3, o x é menor do que zero e y menor do que zero. E, por último, se a gente vai falar do Q4, o x tem de andar para a direita, ou seja, ele tem de ser maior do que zero, e o y tem de andar para baixo, ou seja, ele tem de ser menor do que zero. Então, para estar no Q4, o x tem de ser maior do que zero e o y tem de ser menor do que zero. Então, a partir dessas 4 condições aqui que a gente deriva do plano cartesiano, a gente só precisa vir aqui e fazer as nossas condições aqui dentro do nosso fluxograma. Então, eu vou vir aqui, vou só desenhar aqui o fluxograma aqui, só para a gente poder ficar mais fácil. Depois eu dou um zoom aqui, mas só para poder simplificar. E agora eu posso copiar ele 4 vezes aqui. Vão ser as 4 próximas condições. Deixa eu aumentar ele aqui. Isso. Então, vamos começar aqui com a condição do Q1. Para ele estar no Q1, o x tem que ser maior que zero e o y maior que zero. Então, a gente vai ter um teste aqui. X maior que zero e y maior que zero, ele está no Q1. Da mesma forma, a gente vai ter a segunda condição do Q2. X menor que zero, y maior que zero. Então, x menor que zero
e y maior que zero, a gente vai estar no Q2. E aí depois do Q3, qual que é a condição do Q3? X menor que zero e y menor que zero. Isso aí ele vai estar no Q3. Faltou um Q aqui, só colocar. E por último, se o x for maior do que zero e y for menor do que zero, a gente vai estar no Q4. Para todos esses aqui, a gente sempre finaliza o nosso algoritmo aqui. Então, eu vou colocar aqui só a minha bolinha preta aqui, só para finalizar. E aí a gente... Opa! E aí a gente vincula todos eles aqui, como sendo o próximo passo, a finalização aqui do nosso algoritmo. Ok? Então, esse seria mais ou menos um fluxograma para representar essa definição dos quadrantes. A representação do fluxograma, a lógica aqui do plano cartesiano, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, diga, Eva. Quer falar? Não, ia falar que tá tranquilo. Beleza. Agora é a parte do código mesmo que eu quero confirmar. Aí agora então nós vamos fazer ele código aqui. Então, representamos ele no fluxograma, vamos fazer a leitura do código aqui agora. Então, eu vou vir aqui, cadê o nosso programinha lá, o compiler? Beleza. Então, eu vou ter aqui, ó. Primeiro, nós vamos ter de fazer a leitura das duas variáveis, x e y. Essas variáveis, elas podem ter casas decimais, então nós vamos utilizar o float. Então, o float, input de x. E da mesma forma, y, float, input de y, para o y, certo? Então, aqui, fiz a leitura do x, fiz a leitura do y. São as minhas duas primeiras variáveis. Agora, nós vamos começar a fazer os nossos testes aqui. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho o zoom, o tamanho do nosso fluxograma, mas vou aumentar o zoom aqui. Então, o primeiro teste, se a gente tiver x igual a zero e y igual a zero. Então, eu vou vir aqui e vou ver, x igual a zero. Aí, como que eu represento esse i, no caso? Seria como se fosse a tradução para o inglês. O i, em inglês, seria AND. Então, eu vou vir aqui e vou ver, x igual a zero e y igual a zero. Se eu quisesse fazer a condição OR de opcionalidade, eu ia utilizar o OR, que seria a tradução do inglês. Mas no nosso caso aqui, como a gente quer ambas, a gente vai colocar x igual a zero e y igual a zero. Se x igual a zero e y igual a zero, a gente vai imprimir origem. Acho que é origem mesmo, né? Deixa eu só confirmar aqui no código da atividade. Isso, origem. Aí eixo x, o x é maiúsculo, eixo y, o y é maiúsculo e o q sempre é maiúsculo. Então, essa é a primeira condição aqui, baseada no nosso fluxograma. Essa aqui está ok. Vamos para a segunda condição agora. Se o y for igual a zero, quer dizer que, no caso aqui, sobrou que ele está no eixo x. Ok? Essa segunda condição também foi mapeada. Se o x for igual a zero, quer dizer que ele está no eixo y. Então, essa condição foi mapeada. Vamos para a próxima condição. Se x for maior do que zero e y for maior do que zero, quer dizer que ele está na Q1. Essa condição. Se x for menor do que zero e y maior do que zero, quer dizer que ele vai estar no Q2. Aí depois do Q3. Se x for menor do que zero e y for menor do que zero, quer dizer que ele está no Q3. E por último, se x for maior do que zero e y for menor do que zero, quer dizer que ele vai estar no Q4. E aí a gente finaliza aqui testando todas as nossas 7 possíveis condições. Se a gente rodar aqui para a gente ver, por exemplo, então vamos pegar lá um x, aí agora entra naquele caso, vou pegar aqui os exemplos que eu tenho e a gente vai testar nesses exemplos para verificar. Então o primeiro exemplo é esse daqui, ó, 4,5 e menos 2,2. Então lá, 4,5 e menos 2,2, ele espera que a saída seja Q4, o nosso programa retornou Q4, então ok. Vamos rodar para o próximo aqui, 0,1 e 0,1. Aqui eu acho que tem que ser um em cada linha. Ele vai retornar para a gente Q1. Tá ok?
Vamos para o próximo. 0.0, 0.0. Ele quer que retorne aqui nesse caso a origem. Ele vai retornar a origem aqui para a gente. Se a gente testar alguns outros códigos, por exemplo, a gente coloca o x positivo e o y0, quer dizer que o x está positivo. Ah, eu estou esquecendo que tem que ser um em cada linha. E o y0, então se a gente coloca o x positivo, o x está positivo e o y0, quer dizer que ele está colocando no eixo x, justamente. E aí, da mesma forma, se a gente colocar o x0 e o y positivo, quer dizer que ele vai estar no eixo y, nesse caso. Seria que ele não moveu aqui para a direita nem para a esquerda e só moveu para cima nesse caso aqui. Ok? Tranquilo essa ideia aqui do exercício? Alguma dúvida? Vou mandar aqui só para a gente verificar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem ir perguntando aí. Deixa eu só trocar aqui a linguagem. Python. Crosswalks. Motocicletas. Acredito que vai dar tudo certinho. Deu erro em tempo de execução. Ele não está aceitando o float. Deixa eu só verificar aqui nos fóruns aqui como que eles estão resolvendo esse exercício. Se ele não está aceitando o float. No caso, deixa eu só verificar aqui só um instante por que ele deu esse erro. Ele não deveria ter dado esse erro, não entendi agora. Por que ele não aceitou o float? Deixa eu ver aqui. Só um instante, pessoal, tô só olhando aqui. Se não vai ser no float, vai ser como? Ah, ele quer que faz dessa. Deixa eu ver aqui se dessa apostila tem algo. Cadê a apostila? Nossa, deixa eu só ver se ele fala aqui do float. Mas é isso mesmo. Ele vai ter de fazer o split, mas deixa eu só ver aqui. Não entendi. Ele deveria funcionar isso aqui. Ele quer que ele dê os dois ao mesmo tempo. Deixa eu só ver se vai dar certo aqui. Pô. Também não. Deixa eu só verificar esse aqui, pessoal. Por que ele está dando esse erro? Ele quer que faz... Aqui, eu tenho um exemplo aqui que ele faz dessa forma. Ele faz o map, float, input, split. Deixa eu só verificar aqui. Ele vai dar certo provavelmente assim. Deixa eu só enviar lá, só para confirmar. E aí, se der certo, eu mostro aqui para vocês o que está acontecendo, só para vocês fazerem para os próximos exercícios. É isso mesmo, então. Então, só para poder ficar claro aqui, ele vai fazer a leitura das duas variáveis inteiras ao mesmo tempo. Ele está fazendo a input aqui, ele está fazendo essa leitura da input, aí ele está fazendo o split, que é para dividir ela em dois números, e esses números vão virar float. Por isso que ele está colocando dessa forma aqui, como sendo dois números de uma só vez. Então, ele vai fazer essa leitura aqui dos dois números de uma só vez aqui, para poder resolver esse exercício. Eu vou postar esse código lá para vocês, que aí depois, sempre que vocês precisarem de fazer leitura de mais de um código diferente,
mais de um texto na mesma linha, vocês podem utilizar esse comando aqui para basear, que aí eu acho que ele não vai ter nenhum problema, ok? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Professor, já compartilhei no chat com a gente também. Tá, eu vou compartilhar. Deixa eu salvar ele aqui. Eu já vou pôr lá dentro dos arquivos da biblioteca, eu acho que é mais fácil. Mas eu vou mandar ele aí no chat aí também para vocês. Tá lá no chat também. Tranquilo? Eu vou salvar ele aqui. Deixa eu só salvar ele para poder mandar para vocês depois. Depois eu coloco lá na biblioteca. Então, pessoal, fechamos aí mais uma aula. Eu vou finalizar aqui a gravação. E aí, Elias, você fica aí para a gente poder só ver a sua questão lá do seu Bcrowd, do seu código. Professor, o colega me ajudou. Eu consegui. Já deu certo? Então, tranquilo, então. Então, beleza, pessoal. Então, valeu, obrigado e até semana que vem nós estamos aí novamente. Qualquer dúvida pode usar lá o fórum de dúvidas que a gente está lá para utilizar. Joelson, você que tinha comentado comigo, eu acho que no chat, né? O seu não deu certo ainda não?